Você vai entrar agora no assunto que eu acho que tem a ver com o mapa. Eu vou colocar o mapa aqui, ó. Eu estava mostrando para o pessoal. Inicialmente, a gente, você já deixou bem claro que aqui Israel é basicamente a testa de ferro dos Estados Unidos nessa região, certo? Eles estão lá para representar os interesses do imperialismo, como a gente diz, como nação de grande potência, né? E ali Israel está servindo basicamente para isso, inclusive interesses de que o Irã não tenha enriquecimento de nada e porque ele está se tornando uma grande nação e isso pode tirar a hegemonia, mais um lugar que pode tirar a hegemonia dos Estados Unidos, né? Porque China e Rússia já tá balançando todo mundo, né? Brasil já está entrando nessa também, né? E o Irã com a sua tecnologia, desenvolvimento e tudo que eles têm para crescer ainda. Agora eu quero saber o seguinte, quando o Irã joga mísseis, ele tem que ter o espaço aéreo aberto da Síria, do Iraque, do Kuwait, da Jordânia e até mesmo da Arábia Saudita, que é um grande aliado de Israel, né? Como é que você acha que isso está sendo... Não dá para dizer? Você acha que não? Você acha que a Arábia Saudita é um pé em cada canoa, assim? Não, a Arábia Saudita, ultimamente, assim como outros países árabes, eles estão fazendo o que é bom para eles, né? Isso, exatamente. Olha o paradoxo da história. Olha o paradoxo. Aqui nesse mapa, o que é interessante entender, olha, todo o litoral leste do Oriente Médio, que é o Líbano, Palestina, a parte do Estado de Israel, a Síria é cheia de petróleo e gás, até a fronteira com o Egito. Aí você tem o Iraque, você tem o Kuwait, o Bahrein, toda essa área é rica em petróleo, gás, para os próximos 100 anos. Além disso, o desenvolvimento de tecnologia, de dinheiro, eles têm o dinheiro. O Irã é o país que tem a segunda maior jazida de gás do mundo, é o país que tem o petróleo. E os Estados Unidos está devendo para o Irã 8 trilhões de dólares. 8 trilhões. Que o Irã disse para o presidente Trump? Trump, eu não preciso brigar com você. Esses 8 trilhões, você me dá metade desse dinheiro que eu vou investir no Irã e a outra metade eu vou investir nos Estados Unidos. O Trump adorou a ideia. Por que se eles vão investir, eu estou brigando, estou fazendo tudo para os países árabes investir nos Estados Unidos 5 trilhões. O Irã sozinho está me dizendo que desses 8 trilhões, metade vai ficar aqui para investimentos dentro dos Estados Unidos e os outros, os 4 trilhões, eu vou dar prioridade para vocês. Comprar aviões da Boeing, comprar aeroportos, fazer torres, fazer tecnologia, desenvolver tecnologia no Irã, indústria farmacêutica. O Trump está dizendo, por que eu estou sendo inimigo do Irã? Os outros querem ser inimigo do Irã, mas por que eu tenho que ser inimigo do Irã? Mas ele já se declarou, né? Esse acordo não vai acontecer, né? Não. Eu vou te falar uma coisa. O presidente Trump, você não tem que ver o que ele fala, você tem que ver o que ele faz. É literalmente o que ele faz. Entendi. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais para frente. O presidente Trump, o que ele fez? Aí na Ucrânia é um exemplo. Todo mundo, ele criticou a Rússia e ele é o maior. Ele liga para o Putin: Putin, como vai? Tá tudo bem? Hoje não verdade. Vamos falar disso. Na cara dura. E o povo americano adora ele. A outra democrata lá botou os imigrantes para fazer greves. O que ele fez? Eu vou mandar guarda. Não, mas isso é anticonstitucional. Eu não quero nem saber, eu vou mandar guarda. O que o povo americano fez? Pelo amor de Deus, manda guarda. Esses são imigrantes ilegais, não sei o quê. Derrubou os democratas na primeira iniciativa que eles fez. E tem umas medidas que ele faz. Depois ele voltou a falar, não, tem que ser pela justiça, por isso. Então, o presidente Trump não julga ele pelo que ele fala. Ele falou, vamos expulsar os palestinos, vamos fazer uma Riviera Palestina lá? Aí os israelenses adoraram, o cara é bom, ele vai entrar. Aí falaram, então manda seu exército. Não, peraí, eu só dei a ideia. Vocês não querem fazer sozinho? Começaram a fazer, fizeram era a saída que ele tem. Depois ele falou, não, é muito difícil, o problema é de vocês, eu só dei a ideia. Quer dizer, ele colocou os caras na fogueira quando eles estavam na fogueira e agora a gente tem que sair, me dá a mão. É isso que ele está fazendo agora com Israel.
Eu tava comentando no começo da live que teve uma declaração do Trump, eu acho que foi hoje até, hoje mais cedo, ele falou o seguinte, que ele não está envolvido nesse conflito. Mas, na minha opinião, ele sempre esteve, porque ele é o cara que fornece armamento e subsídio para que o Israel tenha poder bélico. Mas, vamos dizer assim, que isso não seja parte do conflito, e sim de um acordo, simplesmente, que ele tem desde sempre. Mas ele disse que não está envolvido, porém, pode ser que ele se envolva se há necessidade e que ele falou com a Rússia, ele falou com Putin diretamente e que Putin também interferiria, mas ele não disse em que termos, né? Então, assim, tudo que você fala realmente tem razão. Ele joga as coisas no ar para ver o que ele pesca, né? Exato. Ele põe um cara na fogueira para tirar ele de novo. Ele falou, não, vocês não viram o que eu fiz com o Paquistão e Índia, mandei os dois ficarem quietos. Lógico, ele tem que mandar porque ele sabe o que ele faz, mas deixa eles brigarem um pouquinho, depois a gente vê o que está. E, Putin, meu amigo, só tem você, eu não falo chinês, senão estaria ligando também para o chinês. Mas com você eu falo em inglês, e você me entende, e a gente se entende também mais perto. E esses ingleses, esses alemães, eles são nazistas. Você tem que acreditar em mim, que sou um bom negociante, eu quero o bem para os Estados Unidos, nós não somos inimigos da Rússia. A Europa é inimiga secular dos russos. Isso é uma característica muito importante. Agora, mas só mais uma pergunta, por favor. Desculpe te interromper, é que a minha cabeça está borbulhando aqui e eu não posso perder essa oportunidade. Mas o que a Rússia teria de interesse de qualquer forma, seja em qualquer aspecto, se envolver nesse conflito? Eu não consigo entender a relação da Rússia entrar nesse conflito via Estados Unidos. É muito difícil para eu entender o interesse disso. No conflito Israel-Irã? Israel-Irã, Porque foi isso que ele disse, eu também não sei se é verdade, né? Não, o Irã já assinou um tratado estratégico com a Rússia, né? O Irã cedeu toda a parte de desenvolvimento de drones, que deu uma virada enorme para a Rússia. O Irã e a Rússia não eram países casados na época, há 20 anos atrás, principalmente na época da União Soviética. Mas o inimigo comum, que é os Estados Unidos, fez com que a Rússia e o Irã se entendessem nessa questão. O mundo está mudando, a geopolítica do mundo está mudando. Assim como os chineses sempre foram inimigos dos Afeganistão e agora são amigos, assim como o Afeganistão era um país anti-russo, depois virou anti-americano e agora está quase um anti-paquistanês. Mas isso é um outro assunto, a gente pode estar. O que eu queria te falar é o seguinte. Nessa guerra agora de Israel contra o Irã. Quem começou a guerra? Israel. Tá bom. O que o Irã está fazendo? Está respondendo. Tá bom. Qual era a meta? Qual era a meta de Israel? A meta de Israel, ela aparece nos primeiros momentos. Qual era a meta de Israel? É derrubar o governo, o regime do Ayatollah, o regime do Irã. Então, as informações agora estão ficando mais preciosas e mais diretas. Primeiro, os primeiros ataques às usinas nucleares que aconteceram dentro do Irã não veio de fora. Não veio de fora. Houve a entrada de grupos treinados de dentro do Irã, 4 grandes grupos, para atacarem 4 grandes instalações. As instalações de Tanás, as instalações de Fordo, as baterias antiaéreas na fronteira oeste e, principalmente, o assassinato dos líderes, os comandantes iranianos. Durante uma operação, macro-operações, peças foram entregues para a montagem de drones dentro do Irã, e foram esses drones que falharam em destruir Tanás, porque só conseguiram pegar a área superficial, falharam em Fordo, porque ela fica no meio das montanhas, é muito difícil chegar nela, e apenas
em Araque também, que é uma outra grande isso. Eles tentaram pegar algumas baterias antiaéreas, mas até hoje a aviação israelense não consegue entrar no espaço aéreo, como eles estão dizendo. Já foram derrubados 2 F-35. O que significa derrubar 2 F-35? Significa que o poderio maior que você tem dos Estados Unidos é possível de ser derrubado. Consequentemente, lançar um monte de aviões para dentro do Irã não é mais uma boa ideia. Isso é muito importante. Mas a propaganda sionista diz que assim o domínio aéreo de Israel é uma coisa assim de outro mundo, né? Eles estão dizendo que todo o espaço aéreo do Irã está dominado pelos aviões. Isso então isso é mais uma propaganda mesmo, né? Eu vou te passar mais só terminar a questão desses 4 grupos. O único grupo que teve sucesso foi esse grupo que conseguiu matar esses comandantes. É um grupo muito grande, muito organizado, como conseguiram matar o Ismail Haniyeh. Não foi um bombardeio aéreo de Israel que matou eles, foram drones internos criados e os grupos do Mossad. Imediatamente tentaram matar o Ali Khamenei, o líder maior. Não conseguiram porque não sabiam exatamente onde estava. Tanto que eles bombardearam alguns pontos que eles imaginavam que ele estaria lá dentro e deu tudo errado. O que aconteceu? Ali Khamenei, imediatamente, pela própria estrutura religiosa que o Irã tem de ser um país homogêneo nessa parte religiosa, ele simplesmente indicou: morreu hoje, amanhã tem um outro comandante. Não existe o exército que é de um homem só. É um exército corporativo. Então, morre um comandante, já tem um vice. E sempre, nesses últimos 40 anos, o Irã se preparou para esse tipo de assassinato. Então, ela tem o comando dela muito bem preparado para a morte de um presidente, como aconteceu antes, e com a morte com o Qasem Soleimani e outros, e não mudou absolutamente nada. E agora a mesma coisa. Morreu um grupo de 10 grandes comandantes, já subiu no lugar deles, todos eles estão indicados.